E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula. A aula de hoje é a respeito de bioquímica celular. Para ser mais exata ainda, nossa aula de hoje é a respeito dos carboidratos, conhecidos como hidratos de carbono, também conhecidos como glicídios, ou, de forma geral, para alguns, considerados como açúcares. Mas eu posso fazer a seguinte afirmação para vocês: nem todo carboidrato é um açúcar, porém, todo açúcar é um carboidrato. Daqui a pouco você vai entender o porquê dessa minha afirmação. Mas, antes da gente começar, vamos falar o seguinte: a principal função dos carboidratos. A principal função dos carboidratos é o fornecimento de energia. Se a gente faz uma analogia com um automóvel, por exemplo, um automóvel necessita de um combustível para o funcionamento da máquina, para o funcionamento do motor. Esse combustível pode ser o diesel, esse combustível pode ser a gasolina, esse combustível pode ser o etanol, esse combustível pode ser o GNV. A queima desse combustível leva à movimentação do motor e, é lógico, leva à movimentação da máquina. Se a gente faz uma analogia com o corpo humano, no qual o corpo humano é a máquina, essa máquina com o seu motor, ela também necessita de um combustível para o funcionamento. Esse combustível para o funcionamento, ele vem a partir dos nossos alimentos. E a nossa principal fonte energética são os alimentos ricos em carboidrato. Os carboidratos que estão presentes diariamente na nossa alimentação, desde o café da manhã, almoço, jantar, lanche da tarde e por aí vai. Os carboidratos representam, repito para vocês, a nossa principal fonte de energia. Nessa aula de hoje, nós vamos falar de quais são os grupos de carboidratos. Os principais a serem estudados são monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Vamos dar uma olhada nisso? Vem comigo que eu vou explicar para vocês cada um desses grupos. Então aqui nós temos a composição química básica de um carboidrato. Nós encontramos os átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Quando eu olho para a minha fórmula geral, eu tenho uma proporção dos átomos. Nessa fórmula geral, eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Esse N é uma variável para o número de átomos. Se eu dar uma observada bem detalhada aqui, na proporção entre hidrogênios e oxigênios, eu tenho 2 hidrogênios para 1 oxigênio. A proporção de 2 para 1 refere-se à molécula de água. Daí a denominação carboidrato. Carbo pela presença do carbono, é lógico. Hidrato pela proporção entre hidrogênios e oxigênio, que é a mesma que nós encontramos na molécula de água. Por isso também a denominação poderia ser hidrato de carbono. Quando eu falei para vocês logo no início que nós podemos denominar todo açúcar como sendo um carboidrato, porém não podemos falar que todo carboidrato é um açúcar, porque são açúcares somente aqueles com função energética, como por exemplo a lactose e o amido. Galactose e lactose que nós encontramos no leite e o amido que nós encontramos em produtos de origem vegetal, como por exemplo batata, mandioca, dentre outros. São fontes energéticas, portanto são considerados açúcares e carboidratos. Agora mais para frente, quando eu falar para vocês a respeito das pentoses, que são carboidratos com 5 átomos de carbono, a função principal deixa de ser energética e torna-se estrutural. Elas participam da estrutura de uma outra molécula, que no caso são os ácidos nucleicos. Portanto, são carboidratos, porém não são considerados como sendo açúcares. Como eu havia falado para vocês também, os carboidratos também podem ser chamados de glicídios. Nós vamos classificá-los basicamente em 3 grupos a serem estudados: monossacarídeos, disacarídeos e também os polissacarídeos. Monossacarídeos são carboidratos simples, formados em média por 3 a 7 átomos de carbono. Daqui a pouco eu detalho. Temos alguns exemplos: glicose, frutose e galactose. Disacarídeos são carboidratos um pouco mais complexos do que os monossacarídeos. Eles são formados pela união entre 2 monossacarídeos, ou seja, unindo 2 desses 3 exemplos, a gente formaria um disacarídeo. Exemplo, nós temos a sacarose, a maltose e a lactose. Daqui a pouco também eu repito, nós vamos falar em separado dos disacarídeos. Os polissacarídeos são os carboidratos mais complexos. Esses carboidratos mais complexos, eles são formados no mínimo pela união entre 10 monossacarídeos. Então, de 10 para cima, ou até centenas, como nós temos esses exemplos, a molécula denomina-se como sendo um polissacarídeo.
Nós temos alguns exemplos, dentre eles amido, celulose e glicogênio. Vamos lá falar em separado de cada uma delas? Gente, monossacarídeo é o carboidrato mais simples que existe. Ele sempre terá entre 3 a 7 átomos de carbono, sendo que a denominação está relacionada justamente ao número de átomos. Vocês podem perceber que nós temos aqui triose, tetrose, pentose e assim por diante. O sufixo ou terminação nominal é sempre o sufixo -ose. Isso é um sufixo, uma terminação utilizada para identificar carboidratos: glicose, frutose, galactose, sacarose, maltose, dentre outros. Uma regra geral que praticamente é comum a todos, com algumas exceções, como glicogênio, o amido, que nós veremos daqui para frente quando a gente falar a respeito dos polissacarídeos. Mas voltando aqui, sufixo -ose está ok. Agora, por que essa molécula aqui, ó, ela é uma triose? Tri, pelo número de átomos de carbono, são 3. Aqui é uma tetrose, por conta dos 4 átomos de carbono. Essa tem 5, então ela se chama pentose. Essa com 6 se chama hexose. A com 7 apresenta a denominação de heptose. O importante é o seguinte: eu tenho que ficar preocupado em guardar esses nomes, guardar essas fórmulas. Não há necessidade. A necessidade é que você saiba que um carboidrato apresenta um carboidrato monossacarídeo apresenta entre 3 a 7 átomos de carbono. São os carboidratos mais simples existentes e não são hidrolisáveis. Vamos traduzir o nome para ficar mais fácil de entender. Lise significa quebrar, separar. Hidro, água, separado por ação da molécula de água. Como eles já são a unidade formadora, a estrutura mais simples de um carboidrato, a molécula não pode ser quebrada. Por isso que eu afirmo para vocês que não são hidrolisáveis. Colegas, esses carboidratos monossacarídeos, como eu falei para vocês, de 3 a 7, por aí vai, né? Não vamos detalhar todos, não. Vou falar daqueles que a gente necessita ter uma informação. Dentre eles, eu falo desses aqui, ó. Pentoses, você já sabe. Uma pentose tem 5 átomos de carbono. Nós temos 2 pentoses, uma chamada ribose e outra chamada desoxirribose. Lembra quando eu falei para vocês que nem todo carboidrato é energético? Nem todo carboidrato fornece exclusivamente energia e que muitos têm função estrutural? Olha aqui o exemplo. O exemplo que eu estou passando para vocês é da pentose. No caso das pentoses, elas são formadoras dos ácidos nucleicos. Quem são os ácidos nucleicos? O DNA e o RNA. O DNA é responsável pelas características hereditárias. A beleza que temos herdada de nossos pais, ela vem por conta da molécula de DNA. Na molécula de DNA, nós temos um carboidrato. Esse carboidrato se chama pentose. No caso do DNA, a pentose exclusiva é essa aqui, ó, C5H10O4. Ela se chama desoxirribose. Daí vem o nome do DNA, ácido desoxirribonucleico. No caso do RNA, que participa do processo de produção ou síntese de proteínas, a pentose é diferente da pentose do DNA. Ela se chama ribose, que é essa aqui, ó, C5H10O5. Por isso o nome do RNA ser ácido ribonucleico. Pentose está resolvido. Lembra que eu falei para vocês que não vamos falar de todos? Vamos para as hexoses. Hexoses são aquelas que apresentam essa fórmula aqui, C6H12O6. A presença de 6 átomos de carbono leva à denominação do grupo. São monossacarídeos. Destacando, colegas, essas 3, glicose, frutose e galactose. A galactose é um carboidrato que a gente encontra no leite, fonte energética. Aliás, os 3 são fontes energéticas. A frutose, o nome fala por si só, encontramos nos frutos, enquanto que a glicose representa o carboidrato preferencial para o funcionamento do organismo. Lembra do início da aula? O combustível para o funcionamento do corpo? O organismo necessita de combustível. Esse nosso combustível se chama glicose. É o carboidrato circulante no nosso organismo. É quando a gente faz aquele teste no qual o médico afere a nossa taxa glicêmica, a nossa glicemia, que popularmente as pessoas citam como sendo o açúcar do sangue. No caso, a glicemia refere-se à taxa de glicose circulante no sangue, que é variável, tá, colegas? O padrão seria de 80
a 99 miligramas por litro de sangue em nível de glicose. Pessoas que apresentam esse tipo de alteração, essa taxa constantemente muito baixa por deficiência hormonal, denomina-se hipoglicêmica, taxa de carboidrato baixa no sangue. Agora existem aquelas pessoas que apresentam essa taxa constantemente elevada. Essas pessoas são portadoras de uma deficiência denominada hiperglicemia, ou mais conhecida por nós como diabetes. Existem dois tipos, a diabetes do tipo 1 e a diabetes do tipo 2. Assunto para aulas posteriores. Mas a diabetes do tipo 1 ou diabetes juvenil, uma deficiência nas células pancreáticas responsáveis pela produção de um hormônio chamado insulina. A insulina é hipoglicemiante. A insulina, ela controla a nossa glicemia, a taxa de glicose no sangue. Para a gente falar de forma mais simples, ela tira a glicose que está no sangue e manda para o interior da célula. Se falta insulina, fica a maior quantidade de glicose fora da célula. E isso caracteriza o diabético. Ou também existe um outro caso de diabetes, a diabetes do tipo 2, com seu fundo hereditário. Esse tipo de diabetes, a pessoa geralmente apresenta deficiência na liberação de insulina, por conta da deficiência da ação de uma glândula do organismo chamada glândula hipófise. Mas como eu falei para vocês, assunto para as próximas aulas, tá? O ideal que a gente sabe agora, pentoses, função estrutural, são componentes dos ácidos nucleicos. Ribose no RNA, desoxirribose no DNA. Enquanto que as hexoses, as principais, glicose, frutose e galactose, apresentam função energética. Pessoal, abrindo um parêntese aqui, existem os oligosacarídeos. Oligo é pouco. São carboidratos formados por 2 a 12 monossacarídeos. Os carboidratos simples que eu acabei de falar para vocês, tá? São unidos por meio de uma ligação química. Essa ligação química tem esse nome aqui, ó, se chama ligação glicosídica. Só que eu não vou falar de todos. Quando eu uno 2 monossacarídeos, é um disacarídeo. Quando eu uno 3, é um trissacarídeo. Quando eu uno 4, é um tetrassacarídeo. Na realidade, para nós, é falar da importância da união entre 2 monossacarídeos. Quando eu uno 2 monossacarídeos por meio de uma ligação glicosídica, eu formo o disacarídeo. Os principais disacarídeos são esses aqui. Sacarose, formada pela união entre uma glicose e uma frutose. É o carboidrato que a gente consome no nosso dia a dia, que a gente encontra na cana-de-açúcar. Lactose, encontrado no leite, porque é a união da glicose com a galactose, também do leite. A maltose é o que a gente chama de carboidrato ou açúcar do malte, encontrado nos cereais, formados pela união de 2 moléculas de glicose. Se a gente sabe que glicose, frutose e galactose são carboidratos energéticos, a pergunta é: qual é a função dos disacarídeos? A função dos disacarídeos é fornecimento de energia, da mesma forma que a função dos monossacarídeos. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui agora, tá? Justamente para poder também falar para vocês dessa ligação glicosídica, que é esse detalhe aqui, ó. Toda vez que a gente une 2 monossacarídeos, libera-se H2O, libera-se uma molécula de água. Esse tipo de formação de molécula com a liberação da molécula de água chama-se síntese por desidratação. Da mesma forma que eu posso unir e liberar uma molécula de água por síntese por desidratação, basta para quebrar esse disacarídeo em 2 monossacarídeos fazer o contrário, fornecer a molécula de água. Quando eu forneço, eu vou hidrolisar. Água, lise, quebrar. Síntese por hidrólise são moléculas hidrolisáveis, coisa que não acontecia com os monossacarídeos. Ok? Vamos lá? Finalizando o básico da nossa aula de hoje, que é uma aula que fala a respeito dos carboidratos, nós vamos falar dos carboidratos mais complexos, geralmente formados por centenas de monossacarídeos. Poli significa vários, polissacarídeos. Nós temos alguns com função estrutural e outros que têm função exclusivamente energética. A celulose, colegas, é o carboidrato mais abundante da natureza. Ele é de origem vegetal e encontramos na parede celular. Justamente isso.
Em células vegetais, o constituinte principal é o carboidrato polissacarídeo, denominado celulose. É o carboidrato mais abundante do planeta porque ele não é digerido especificamente pelos animais. Só um pequeno grupo de animais apresentam capacidade de digerir celulose, que não é o caso da nossa espécie humana. Dentre eles, eu vou destacar para vocês os animais chamados de ruminantes, como é o caso do boi. Nesses animais, durante a digestão, uma região do trato digestório chamada rúmino, vivem bactérias. Essas bactérias vivem em associação mutualística com esses animais. Assunto de uma outra aula que, se você não viu, eu te aconselho a ver, tá? Tem aqui também essa aula. É uma aula que fala de relações ecológicas harmônicas. Essa relação se chama mutualismo. Mútuo, ambos, os dois ganham. No caso, o animal ruminante tem a celulose digerida e o fornecimento de energia. E a bactéria que realiza o processo, ela tem como benefício, é lógico, a energia e também a proteção. Agora, ela não nos fornece energia, mas a nossa alimentação nos fornece fibras que atuam durante o movimento peristáltico, o movimento que empurra o alimento desde a boca durante todo o trato digestório e é importantíssimo para o bom funcionamento do organismo. A quitina é um carboidrato também estrutural. Nós vamos encontrar nos fungos, geralmente formando a parede celular, mas também uma das principais funções da quitina é estar presente no exoesqueleto dos artrópodes. Nós, animais vertebrados, por conta da presença de uma coluna vertebral, temos um endoesqueleto interno para a sustentação do nosso corpo. Nos animais invertebrados, como é o caso dos artrópodes, nós temos insetos, nós temos ali os artrópodes, dentro dos artrópodes nós temos os insetos, nós temos os crustáceos, nós temos os aracnídeos, quilópodes e diplópodes. Os animais de extrema abundância no nosso planeta. Esses animais têm um exoesqueleto, uma estrutura externa de proteção. Esse exoesqueleto é formado de quitina, geralmente encontrado nesses animais chamados de artrópodes. Só para a gente pegar um exemplo, besouro, inseto. É um animal que voa meio estranho, né? Ele fica meio cambaleando, bate na janela, faz aquele barulhão, né? Quando a gente escuta aquele barulho forte, aquela dificuldade do animal em voar, é por conta do exoesqueleto, aquela estrutura rígida que protege o corpo do animal. Sabe quando você pisa na barata e dá aquele crack? Você fala, opa, matei. Você volta daqui a pouquinho, dá uma olhada, cadê a barata? Não matei? Você pode não ter matado, sabe por quê? Aquele crackzinho que você escutou é por conta da quebra do exoesqueleto com a estrutura extremamente resistente. Agora, a quitina, não só de forma estrutural, tem função energética. Daí a gente pode explicar a presença de alguns desses artrópodes na alimentação, como por exemplo em povos orientais, é muito comum a presença de insetos na alimentação, representam fonte energética. Para finalizar, coleguinhas, os polissacarídeos com função energética. O amido, ele é de origem exclusivamente vegetal. A principal reserva energética vegetal, presente no nosso dia a dia, desde seu almoço ao seu jantar. No almoço, por exemplo, você pode ter comido um pãozinho, não foi? Esse pão é a base de trigo. Trigo contém amido. Na nossa alimentação, somos brasileiros. No almoço básico, arroz com feijão. Arroz com feijão contém amido, fonte energética. Você toma um suquinho para te acompanhar, um suco de frutas. Tem frutose, que é um carboidrato. E isso acontece na nossa alimentação diária. O amido é uma reserva energética vegetal, mas, porém, como ele é formado basicamente por moléculas de glicose, nos fornece energia após a digestão. O glicogênio, ele é similar ao amido, só que nos animais. Enquanto vegetal reserva na forma de amido, animais, como é o nosso caso, reservamos na forma de glicogênio. No caso, esse glicogênio fica armazenado no nosso fígado. Na realidade, uma grande reserva de glicose. Então é por aí, colegas. Saber o básico, o que é um carboidrato, a sua fórmula geral, quais são os grupos, monossacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos e a função de cada um deles. Espero que tenha contribuído com vocês. Um grande abraço e até a próxima.